amigos, olá amigas do nosso canal DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre o direito público voltado ao campo municipal. Nesse vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que já falamos sobre ele, mas com uma outra colocação, vamos dizer assim. Eu quero voltar a falar para vocês sobre o veto, tá certo? O veto ao projeto de lei quando apresentado pelo prefeito municipal, tá certo? Nós sabemos que uma vez aprovado um projeto de lei na Câmara Municipal, ele é enviado ao prefeito municipal para sancioná-lo ou para vetá-lo. Se o prefeito concordar com o projeto de lei, ele vai sancioná-lo e vai nascer ali uma nova lei, tá? Uma nova lei municipal. Se porventura o prefeito discordar da forma como ele foi aprovado, por exemplo, um projeto de lei de iniciativa do prefeito foi enviado para a Câmara, lá sofreu várias emendas e o prefeito não concorda, ele pode vetá-lo, ou seja, pode discordar da forma como ele foi votado, tá certo? Então esse veto, normalmente ele é feito pelo prefeito quando se apresentam duas situações, ou por razões de interesse público, ou por ilegalidade do ato praticado pela Câmara Municipal. Porque normalmente a regra geral é que o prefeito não vai vetar um projeto aprovado da forma que ele foi enviado à Câmara Municipal. Normalmente ele é vetado quando existem emendas ou quando é um projeto que nasceu da própria Câmara, de iniciativa da mesa ou de vereador, e que foi remetido para o prefeito sancioná-lo. Se ele não concordar, ele vai vetá-lo. Nós sabemos também que esse veto, ele pode ser de forma total ao projeto ou de forma parcial, atingindo, por exemplo, um artigo, né, tem que ser todo o artigo, ou um parágrafo, todo o parágrafo, ou um inciso, ou uma linha, ou um anexo, né? De determinada lei, no caso de anexo, parte do anexo, mas tratando de artigo, parágrafo, inciso e a linha, tem que ser vetado toda a redação desses dispositivos. Então ele pode ser total e pode ser parcial. O veto total vai abranger o texto integral da lei, enquanto que o parcial vai abranger somente artigo, inciso, a linha, etc. Tá certo? Muito bem. Aí vem a pergunta, o prefeito vetando de forma total ou parcial protocolou o veto na Câmara Municipal. Ele pode se arrepender deste veto? Ele pode desistir deste veto? É esta a pergunta deste vídeo de hoje. Você que é vereador, você que é prefeito, tem que prestar muita atenção, porque depois de vetado o projeto de lei, você pode desistir? A resposta é negativa, não pode mais. Então é muito importante fazer uma análise bem segura se é o caso de apresentar o veto ou não, porque nós sabemos que o veto não restaura a matéria anterior. Então é importante que o prefeito reflita bastante a sua assessoria jurídica antes de fazer o veto e enviá-lo para a Câmara, tá certo? E você que é vereador precisa saber também que uma vez apresentado o veto, o prefeito não pode retratar-se, não pode voltar atrás, não pode se arrepender, não pode desistir daquele veto. Por que não pode? Porque nós temos que observar que não existe na Constituição Federal previsão nesse sentido. A Constituição trata de forma bastante assim, clara de todos os passos do veto, da sua tramitação. E não fala em momento algum dessa forma de desistência, de arrependimento, tá certo? Do prefeito. Então, partimos do princípio da legalidade encontrado no artigo 37 da Constituição Federal. Nós sabemos que na administração pública, partindo desse princípio da legalidade, nós só podemos fazer aquilo que a lei permite, tá? Se a lei não permite, eu não posso fazer. Ora, se a Constituição não prevê a possibilidade de arrependimento, de desistência, de retratação do veto, ele não pode ser desistido, ele não pode ser retratado, ele tem que ir adiante, ele tem que ir a plenário para ser apreciado pela Câmara Municipal. E se vocês, isso que eu estou falando, vocês podem constatar aí no artigo
66, nos seus parágrafos de 1º a 6º da Constituição Federal, que vocês vão perceber que não existe nenhuma dessas passagens do inciso 1º ao 6º essa possibilidade. Ora, se não existe, eu não posso desistir, eu não posso arrepender, não posso retratar do veto, você que é prefeito, por falta de previsão legal nesse sentido. E não basta que, por exemplo, eu tenha essa previsão na lei orgânica. Se você tem, essa previsão é inconstitucional, não pode ser aplicada. Por quê? Porque contraria a Constituição em seus artigos, tá certo? Artigo 1º a 6º, ou no seu regimento interno. Não pode haver previsão em sentido contrário do que está na Constituição. É por isso que, normalmente, as leis orgânicas repetem, em relação ao veto, aquilo que está previsto na Constituição Federal. Então, nós podemos dizer que não existe arrependimento, sendo irretratável o veto, tá certo? Muito bem. Nós podemos dizer, analisando sobre esse aspecto de tramitação do veto, que os trâmites do processo legislativo, eles são irreversíveis. Uma vez praticado, não se volta atrás, tá certo? Por exemplo, eu não posso, como presidente da Câmara ou como membro da mesa, enviar um projeto de lei para a sanção do prefeito, depois pedi-lo de volta para fazer algumas emendas, colocar em discussão novamente em plenário. Não posso. Esgotou essa primeira parte do processo legislativo perante a Câmara Municipal no momento em que houve a aprovação, encerrei a votação, apurei o resultado e encaminhei para o prefeito. Encerrou-se essa parcela dessa questão, tá certo? Não pode, por exemplo, em relação ao veto, o prefeito apresentar um veto total, protocolar isso aí perante a administração e depois querer modificar essa situação. Não pode acontecer isso. Então, o que acontece? Se eu fiz um veto e eu depois quero me arrepender dessa situação, eu tenho que trabalhar com os vereadores da minha base para rejeitar o veto, derrubá-lo na Câmara, porque eu entendi que não compensa, tá certo? Então, não pode acontecer isso. Não pode, por exemplo, o prefeito apresentar um veto total e depois pedir para modificar para um veto parcial. Não pode também o prefeito municipal apresentar 2 vetos, um parcial e depois falar, não, tem que apresentar um outro parcial que eu esqueci. Não pode. O veto é um ato único do prefeito. Não podem haver 2 vetos. Então, por isso que eu estou trazendo essa matéria para vocês, para apreciação dessa questão que é muito importante. Principalmente você que é prefeito, você que tem a iniciativa do veto, pensar muito antes de vetar, se os vetos que você está fazendo abrange os pontos que você quer, se ele tem que ser total, se ele tem que ser parcial, porque uma vez feito, você não pode alterá-lo mais, tá? Você vai ter que esperar a sua tramitação pela Câmara Municipal para promulgá-lo posteriormente, tá certo? Então aqui eu encerro esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do seu conteúdo e se gostaram, peço que compartilhe com seus colegas. Inscreva-se no canal, deixe a sua opinião, seu joinha. Você que está chegando agora, que nunca presenciou esse nosso trabalho, inscreva-se no canal, compartilhe com seus colegas, fortaleça o nosso canal para que nós possamos a cada dia mais crescer este grupo que já está bastante grande. E cada dia que passa nós queremos aumentá-lo ainda mais, pois só assim ele ficará mais forte e nós podemos levar essa mensagem a todos vocês que interessam por este assunto ligado ao direito público municipal. Até a próxima, se Deus quiser.